capítulo 15 de Romanos. E Romanos, ele é dividido em 3 assuntos aqui. Os irmãos quiserem, eu não vou ler um versículo específico, aí os irmãos mantenham aberta a Bíblia se quiserem ir. Bom, já que os irmãos estão colocando de pé, vamos ler então, do 8 ao 13. Vamos ler lá do 8 ao 13 então. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 15, vamos ler do 8, nós vamos nos atentar a esses versículos. A primeira parte aqui, até o versículo 7, são os assuntos que dão uma revisada no capítulo 14, que o presbítero Wagner pregou domingo passado. E dá uma repassada em todo o capítulo 14 ali, né? E depois tem esse assunto que é diferente aqui, e mais um assunto depois, no final, que o apóstolo Paulo fala sobre as suas viagens, mas nós vamos nos ater aqui do 8 até o 13, então. Diz assim: digo, portanto, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Alegrem-se, ó gentios, com o seu povo. Louvem ao Senhor vós todos os gentios, e todas as nações o adorem. E mais uma vez, Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios esperam. Que o Deus da esperança os preencha de toda alegria e paz na fé, para que transbordem em esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar então. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui que o versículo 7, um pouquinho atrás ali, pegando o gancho do domingo passado, que falava sobre o acolhimento de irmãos. E vou ler o 7 aqui também. Acolham-se uns aos outros, assim como Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então, nós vemos aqui, dando uma refrescada no domingo passado, dizendo que aqui ele transmite um modelo de acolhimento segundo Cristo. Que ele fala: como Cristo vos recebeu. Então existe um modelo. E o modelo de Cristo é um modelo de acolhimento incondicional. O que é incondicional? Independe da condição que o ser humano esteja. Eu já falei algumas vezes, já contei algumas vezes para algumas pessoas também que a gente encontra, a gente acaba comentando sobre isso. E durante um período que eu trabalhei no poder público, eu ficava muito nas praças, ali ia nas praças, e tinha um amigo de infância ali, que ele vinha me abraçar todas as vezes, e ele, morador de rua, aquele cheirinho bom, né, Jorge? E vinha, mas eu, com todo amor, sem distinção nenhuma, abraçava aquele rapaz, e ele numa situação deplorável, miserável, morador de rua, totalmente entregue aos vícios, e sem família, sem ninguém, sem nada. E vários deles ali, eu conheci alguns, até um deles chegou a frequentar nossa igreja no Itaqui, numa época, e eu falava: olha, rapaz, vocês têm que voltar para Jesus, e sempre falando ali. De vez em quando a gente ia orar com os pastores da associação evangélica, e eles iam no meio lá e oravam, igual a gente orava, né? Na minha cabeça, pequena, a gente olha para aquelas pessoas e fala assim, na minha cabeça, eu falo assim: meu Deus do céu, esse cara vai morrer desse jeito. Esse não tem mais jeito, esse não tem mais solução. Olha a vida que esse cara está levando, ele nunca vai conseguir sair dessa situação.
E para minha surpresa, esses tempos atrás, eu parei o carro, e daí o rapaz que estava na... Eu não vou falar o comércio aqui, porque senão vocês vão saber quem é, né? Ele estava num comércio, ele me chamou a atenção, ele falou: "Ah, Rubinho." Eu olhei para ele, quase que não conheci. Falei: "Rapaz, que transformação! Cabelinho cortadinho, tudo cheiroso, roupinha limpa, tudo. Estou trabalhando aqui nessa empresa aqui." Eu falei: "Olha, que benção." Ele falou assim: "Eu voltei para Jesus. Aleluia. Estou firme e tal." E contou toda a situação dele. Então, meus irmãos, veja que como o modelo de acolhimento de Cristo é incondicional. Não depende da condição que o ser humano esteja. Nós temos vários testemunhos, várias pessoas aqui. Alguns não passaram. Meu exemplo. Eu não sei o que é o mundo, eu não sei o que é estar desviado, fora, longe dos caminhos do Senhor, porque eu sempre estive na casa do Senhor, eu nasci. Eu sempre brinco, né? Quando eu nasci, meu pai já tinha 9 anos de pastor, minha mãe, 9 anos de igreja, de trabalho na frente da igreja já, né? Mas Deus, independe da minha condição, Ele me acolhe, me acolheu, como Ele acolhe aquele que aos nossos olhos é um trapo, é um lixo perante a sociedade. Mas para Ele não depende da condição, do visual, aleluia, mas e sim do desejo da alma, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que aprender com Jesus. Nós não podemos cair nessa armadilha. Ah, para esse eu nem vou falar de Jesus, porque esse aí não tem jeito. Para esse aqui, esse é muito rico, esse é muito pobre, esse é muito isso, esse é muito aquilo, essa é assim, essa é daquele jeito. Para esse não tem mais... Não. O modelo de acolhimento de Cristo é incondicional. Ele diz assim: o que vier a mim, de maneira alguma, de modo algum, eu lançarei fora. Amém? Aleluia. Incondicional e inclusivo também. O que é ser inclusivo? É chamar para perto. É igual o texto que ele diz: venham a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, com o fardo do pecado, com o fardo de tantas coisas, do peso do mundo, do peso das responsabilidades, de tudo isso. Ele faz um convite de inclusão, de vir para perto dele, ir para os braços dele. Venha a mim, todos aqueles que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Então, esse chamado do versículo 7, ele é incondicional, ele é inclusivo. Jesus incluiu aquela mulher que estava em pecado, que as pessoas queriam apedrejar, e Jesus chamou para perto e falou: olha, mulher, seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Jesus era repreendido muitas vezes porque ele se sentava à mesa dos considerados pecadores. Meus irmãos, tem um ditado da política que nós devemos trazer para o nosso meio. Um ditado num jargão, se você se incluir no meio da política, você vai ver sempre as pessoas dizendo assim: nós temos que varrer para dentro. Varrer para dentro. E nas primeiras vezes que eu ouvi esse ditado, eu falei: o que é varrer para dentro, né? Então, eles pegam as pessoas que são considerados sujos, sujeiras, e varrem para dentro a sujeira, não varrem para fora, que o outro vai acabar pegando e vai acabar indo para um outro partido, apoiando uma outra pessoa. Nós temos um contexto totalmente diferente dentro da igreja, mas é válido esta frase do varrer para dentro, e eu já te explico o porquê, dentro da igreja. Meus irmãos, sabe por quê? Muitas vezes nós estamos nesta condição que eu falei para vocês, que eu olhava para aquele jovem não porque tem a minha idade, né? Para aquele homem e a julgava não ter mais condição. E muitas vezes, meus irmãos, nós varremos para fora.
porque é sujeira, porque é sujo, porque consideramos lixo, porque dá trabalho limpar a lã da ovelha. Só quem fez esse tipo de tarefa algum dia é capaz de dimensionar a lã quando ela está toda cheia de carrapato, quando ela está toda embolada. Dizem as pessoas, eu nunca fiz, mas dizem que é muito difícil de desembolar a lã da ovelha, a lã ali do carneiro, enfim, esse tipo de animal. Dá trabalho. Dá trabalho da gente tirar os carrapatos, de desembolar a lã. Mas, meus irmãos, este convite aqui do versículo 7 chama a mim e chama você, chama nós, chama esta igreja para nós sermos incondicionais com as pessoas que nós encontrarmos e pregarmos o evangelho, segundo diz o texto, a toda a criatura. Aleluia! E nós temos que ser muito mais ainda, ser como Jesus fazia, sermos inclusivos, chamar para perto, chamar para vir aqui, venha, porque nós queremos desembolar essa lã, nós queremos tirar os carrapatos, nós queremos tirar tudo aquilo que está embolando a tua lã. Vem aqui que Jesus vai transformar a tua vida, vai transformar a tua família, o teu coração. Amém? É literalmente pegar na mão e ajudar. É isso que Jesus fazia. Aleluia. É isso que Jesus fazia. Nós temos que tomar essa lição, pegar essa lição. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós somos hipócritas. E nós queremos nos livrar dos problemas, nos livrar das situações adversas. A pessoa está dando problema, deixa para lá. Vamos ignorar. Está causando problema. Meus irmãos, a igreja é a oficina. Quando o nosso carro está dando problema, aonde que nós levamos? Levamos na oficina. Para o mecânico mexer, arrumar e consertar. A igreja é a oficina de Deus, onde vidas são consertadas para ir morar no céu. Aleluia. Aqui é o hospital. Aqui é o hospital de Deus. Realmente é para as pessoas que estão doentes serem saradas. Aleluia. E é isso que nós temos que fazer, isso o Senhor nos desperta para que nós façamos, para que nós possamos realmente sermos inclusivos e pegar na mão das pessoas e dizer, olha, existe solução para o teu problema, existe uma saída. Aleluia, glória a Deus. Porque eu te faço uma pergunta, quem será salvo? Quem que vai ser salvo? A Bíblia tem a resposta. É aquele que crer no nome de Jesus. Aleluia. Basta a pessoa dar o primeiro passo. Crer no nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia vai mais além. Crer e confessar o nome de Jesus. Que Jesus é o Salvador. Aleluia. Da sua alma. Aquele que crê, aquele que confessar o nome de Jesus e seguir os seus caminhos, os seus ensinamentos e a santificação através da palavra e aguardar a sua volta. Aleluia. Oh, aleluia. É isso que a Bíblia diz. Aleluia. As outras coisas demais nós inventamos, colocamos às vezes barreiras, entraves, julgamos as outras pessoas. Não cabe a nós, é o Espírito Santo que convence, cabe a mim e a você a anunciarmos que Jesus é a solução, aleluia, e o Espírito Santo se encarrega do resto, aleluia, do restante, do convencimento do pecado, que a pessoa tem que abandonar certas práticas, certos vícios, aleluia, o Espírito Santo é aquele que trabalha, aleluia. A mim e a você, a nós, a igreja, nós somos chamados para refletir a glória do Senhor e sermos testemunhas do seu amor. Aleluia. As pessoas têm que ver a glória do Senhor em mim, têm que ver a glória do Senhor em você. E eu tenho que testemunhar do amor de Deus na minha vida. E como que eu testemunho do amor de Deus? Dando um abraço.
como eu abraçava aquele rapaz. Eu não sei se fez a diferença na vida dele, não sei. Muitas pessoas corriam e fugiam dele. Mas eu recebia aquele abraço. De vários dias sem tomar banho. Mas não tinha problema. Nós temos que demonstrar o amor de Deus também. Não é só da boca para fora. Não é só falar que ama a Deus, que tem o amor de Deus no coração. É época, é hora de nós demonstrarmos o amor de Deus, aleluia, através das nossas ações, e ações efetivas, aleluia. Temos que ser intencionais nas nossas ações. Temos conversado bastante com o presbítero Wagner, vários projetos, para que nós possamos desenvolver, para que se torne a realidade a palavra de Deus em nós, aleluia. Para que se torne efetiva, realmente surta efeito, para que realmente aconteça alguma coisa através da minha vida e da tua vida. Amém? Aleluia. Versículo 9 diz assim: para os gentios, glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. A misericórdia de Deus está diretamente ligada à nossa adoração. Amém? O que é a adoração? É um reconhecimento. Reconhecimento. Quando eu adoro a Deus, eu estou reconhecendo que a misericórdia dele me alcançou, te alcançou, nos alcançou. Nós não cantamos à toa, nós não louvamos à toa, não são só músicas aqui. Mas quando nós estamos fazendo isso, quando nós estamos adorando ao Senhor através de canções, quando nós levantamos a nossa mão, quando nós levantamos a nossa voz a Ele, quando nós adoramos a Ele, quando nós declaramos o nosso amor a Ele, nós estamos reconhecendo que a nossa condição era miserável, merecedores do inferno, mas a misericórdia dele nos alcançou, aleluia. Nós éramos incapazes, e somos incapazes de nos salvar a nós mesmos. Muitas pessoas estão enganadas aí, pensando que vão se salvar, por causa que praticam boas ações. A prática das boas ações são um reflexo de Jesus na minha vida, do amor de Jesus. Acabamos de falar que nós temos que amar as pessoas, se nós temos o amor de Deus no nosso coração. Aí as pessoas por aí falam assim: eu ajudo em tal instituição, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou esmolas, achando-se capaz de se salvar, de merecer o céu, porque pratica míseras boas ações. A Bíblia Sagrada diz o contrário, que eu só sou salvo pela fé através do nome de Jesus Cristo, e porque a misericórdia dele teve misericórdia da minha vida e da tua vida, aleluia, e nós somos salvos através do sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo, nosso Salvador. A misericórdia de Deus está ligada à nossa adoração. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos reconhecendo a nossa condição, a nossa incapacidade, a nossa fragilidade. Tem gente orgulhosa e tem dificuldade em se render a Jesus. Muitas vezes quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas falam: mas tem uma tradição na minha família, tem isso, tem aquilo, eu sou muito bem posicionado na sociedade, eu exerço tal cargo, eu não posso servir a Jesus. O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim se eu for para a igreja? Se eu começar a dar glória a Deus? Tem gente que tem vergonha. Entrar numa igreja, quem sou eu para entrar numa igreja e começar a dizer aleluia, glória a Deus, chorar? Tem uns aí que dão uns de machão, né? Eu chorar? Eu não.
Coisa mais gloriosa, maravilhosa, é nós chorarmos na presença do Senhor, reconhecendo que nós somos pó, aleluia, e o que o Senhor nos resgatou da imundícia, do lodo, do lamaçal onde nós estávamos, e firmou nossos pés sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Em nós não existe orgulho, aleluia. Aleluia, existe sim reconhecimento, porque a misericórdia dele nos alcançou, aleluia, nós oferecemos gratidão, aleluia, gratidão é um sentimento de dívida, aleluia, sabe por quê? Deus pagou gratuitamente a conta que era minha, anotado num papelzinho a todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, todas as minhas fraquezas, todas as minhas falhas, e Jesus cravou lá na cruz do Calvário e pagou o preço por mim e por você, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, e uma das coisas que nós podemos colocar, embutir aqui dentro desse tema aqui também, é que, fazendo a reflexão sobre isso, nós podemos dizer que, quando nós reconhecemos tudo isso, reconhecemos a misericórdia de Deus e honramos a Deus com a nossa vida, os milagres nos acompanham. Aleluia, glória a Deus. Aquele texto diz assim: eu nem precisarei correr atrás de bênçãos, as bênçãos me alcançarão quando eu obedeço a voz de Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus. Aleluia. Então, quando eu reconheço tudo isso, eu sou alvo dos milagres de Deus, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre as minhas finanças, sobre a minha vida espiritual, minha vida material, financeira, todas as áreas da minha vida são atingidas pelos milagres de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas não o reconheceram, e o próprio Jesus não fez milagre na própria terra dele, na própria região onde ele nasceu, porque não teve honra, porque não foi honrado. Sabe o que diziam? Quem que é esse aí? Jesus? Ah, o filho do carpinteiro? Esse aí está se dizendo filho de Deus? Esse aí que é o tal de Jesus? Não é esse que veio lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Muitas pessoas deixaram de receber os milagres de Deus, deixaram de receber o toque de Jesus, a salvação de Jesus, porque não honraram e não o reconheceram. Mas eu dou glórias a Deus, porque aqui neste lugar, na minha vida e na tua vida, nós reconhecemos o senhorio dele sobre nós, aleluia, e por isso nós somos alvos e alcançamos bênçãos e milagres, e constantemente, todos os cultos nós temos aqui, aleluia, pessoas testemunhando, uns são curados, outros recebem bênçãos, outros recebem milagres. O que é isso? Aleluia, o nome do Senhor sendo honrado nesse lugar, e Deus derramando bênçãos e milagres sobre as nossas vidas. Aleluia. Vai fazer quase um ano, agora em outubro, que o último serviço que eu fiz foi em outubro. Depois disso, algumas coisinhas bem pingadas. E se você perguntar para mim assim, faltou alguma coisa nesse período? Deus tem me sustentado, não sei como, não me pergunte como. Mas Deus tem sustentado todos os meses, meus irmãos. Aparece alguma coisa, aparece alguma coisinha aqui, dá certinho a conta, eu vou lá e consigo pagar e saldar as minhas contas. Aleluia. Deus tem me sustentado por quase um ano de forma milagrosa. Me pergunte como, não sei te explicar, mas Ele tem me sustentado. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias não vou contar quem, né? Mas uma pessoa aqui da igreja me chamou e falou: pastor, senti de dar uma oferta para o pastor. Eu falei: amém. Vai lá, né? Vou fazer um pix para o pastor. Está lá, caiu o pix, foi a conta para pagar, o valor exato para pagar a conta, né? A continha que estava faltando. Aleluia. É assim que Deus faz na nossa vida. O que é isso? Reconhecer,
aleluia, que Ele é o Senhor da nossa vida e nós rendemos honra e glória a Ele por toda a eternidade, aleluia. Tem que haver adoração, honra e gratidão na sua vida para que Deus também honre você, aleluia. Versículos 10 a 13 nos falam da alegria em poder fazer parte da promessa de Deus, e que essa alegria deve estar sempre estampada no nosso rosto. E nós podemos ver isso quando nós vemos pessoas, homens e mulheres que são servos de Deus, que mesmo na pior das hipóteses, das situações, você vai conversar com a pessoa tem um sorriso no rosto. Uma certa feita nós fomos orar por um irmão que estava com câncer na cama, não podia nem se levantar mais. E na minha cabeça eu falei assim, ia pensando, né? Puxa, que palavra que eu vou dar de incentivo para esse irmão? Que palavra que eu vou dar de apoio? Ele está à beira da morte, só esperando para morrer, foi mandado para casa só para morrer. O que eu vou falar para essa pessoa? E indo no caminho, tentando achar palavras, né? Mas fui surpreendido. Quando eu cheguei lá e sentei, esse irmão só contou bênção. Ó, Deus fez isso. Lembra, pastor? Tal data nós fomos não sei para onde fazer um culto ao ar livre e não sei o que, e Deus salvou lá e Deus curou isso. Tal. Só falou de coisa boa, de bênção e de vitória. Eu saí de lá mais alegre, mais abençoado, que talvez a palavra que eu ia tentar levar para aquela pessoa, acabei sendo impactado por aquela vida. Aleluia. É isso. A alegria em poder fazer parte da promessa de Deus deve sempre estar estampado no nosso rosto. Aleluia. Passemos pelo que for, por qualquer tipo de provação, e isso não nos dá direito a estarmos cabisbaixos, chorando, sabendo que Ele já nos garantiu a vitória. Aleluia. Aleluia. E aqui diz sobre estar cheio do Espírito Santo, é isso. Quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos transformados. E não é uma transformação de fora para dentro, não. Não é só uma aparência, não é só uma casca. Mas estar cheio do Espírito Santo é significado de que estamos de dentro, transbordando de dentro para fora. Aleluia. Já aconteceu lá dentro. Estamos cheios da glória do Senhor, que isso resplandece no nosso rosto. Aleluia. Lembra quando Moisés desceu do monte? As pessoas nem podiam olhar para o rosto dele, porque o rosto brilhava, tanta presença de Deus. Aleluia. Assim também deve ser a nossa vida. Aleluia. Estarmos cheios da presença de Deus, de dentro para fora, conseguirmos exteriorizar aquilo que Deus depositou dentro de mim e dentro de você. E quando nós estamos dessa maneira, agindo dessa forma, aleluia, as nossas palavras não são simples palavras, elas são palavras que saem com o poder de Deus, um poder que vai transformar através da ação do Espírito Santo de Deus. Não são simples pregações, não são simples canções, não é uma simples oração, uma simples imposição de mãos, mas são palavras que transbordam de dentro de nós, cheios do poder de Deus, que vão impactar a vida das pessoas. Aleluia, glória a Deus. Nós falamos com poder e autoridade, nós oramos e a nossa oração, aleluia, é respondida e tem poder. Nós cantamos, nós pregamos, nós evangelizamos, nós realizamos e nós fazemos, aleluia, através desse poder maravilhoso. Aleluia. Meus irmãos, Deus tem promessa para esse lugar. E não é em vão esse estudo de Romanos. Nós temos aprendido muito nesses domingos. E nós temos ouvido aqui palavras proféticas, que nesse lugar vai se encher, virão pessoas,
E Deus vai trazer. E dentro de tudo que nós temos ouvido aqui, nós vamos acolher essas novas pessoas que Deus está trazendo para esse lugar. Aleluia. Nós estamos orando para Deus trazer, e quando Ele trouxer, nós não vamos jogar para fora. Nós vamos trazer para perto. E pelo que Deus tem falado, Deus tem mostrado. E eu falei aqui que aqui é oficina, aqui é hospital. São pessoas problemáticas que talvez Deus trará para cá. E nós vamos ser aqueles que vamos abraçar essas pessoas. Sem medo de limpar a lã dessas ovelhas. Curar todas as feridinhas, tirar todos os carrapatos, desembolar essa lã, para que ela possa ser uma ovelha, aleluia, e quando soar a trombeta, possa estar juntamente conosco lá no céu. Aleluia. Deus já tem mostrado diversas vezes para diversos irmãos, para diversas pessoas. E esses dias eu me lembrei disso. Estava contando para os irmãos, conversando com o presbítero Wagner também sobre isso. Eu não me recordo se é sonho, se foi visão, de que forma que foi, eu não me lembro disso. Mas eu me lembro de pessoas, vários tipos de pessoas, pessoas tatuadas, entrando na igreja, vários tipos de pessoas. E Deus vai usar a minha vida e a tua vida para que nós possamos ser instrumentos de transformação para essas pessoas que vão chegar aqui. Amém? Glória a Deus. Quantos estão dispostos a ser usados por Deus? Amém? Aleluia. Não podemos jogar para fora a ovelha que está ferida, que está machucada. E os que já estão aqui, vamos nos ajudar, unir as nossas forças, unir ideias, orar uns pelos outros e deixar Deus nos usar. Amém? Aleluia. Eu quero ler agora aqui alguns textos do próprio Romanos, que nós fomos estudando durante esse tempo, que faz menção a esse capítulo 15 também. Romanos 5,4 diz assim: e a perseverança e a experiência, a perseverança traz experiência e a experiência, esperança. Nós possamos estar perseverantes em todo o tempo, aleluia. Isso nos vai trazendo experiência e essa experiência vai aumentando a nossa esperança. Romanos 12:2. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não se resume a comida ou bebida, mas sim a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Foi o que nós lemos aqui, combinando aqui com o versículo 13. E Romanos 15:5. Que o Deus da paciência e da consolação lhes conceda a vocês o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então nós possamos aqui lembrar do versículo 7 que diz do modelo de acolhimento de Cristo, que é incondicional e é inclusivo. Igreja, oficina e hospital. Depois, versículo 9, nós vemos sobre a misericórdia de Deus, que está diretamente ligado à nossa adoração e à nossa honra para com Deus. Depois, os versículos 10 a 13, nós vimos a alegria em poder fazer parte da promessa de Deus, de sermos chamados os seus filhos. Amém? Aleluia. E agora nós vamos fazer uma oração de confissão. Primeira parte, oração de confissão, e depois na segunda parte da nossa oração nós vamos fazer uma oração de entrega. E nós vamos, nessa primeira parte, falar com o nosso Deus, confessar realmente todas as nossas falhas, todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que nós negligenciamos em fazer alguma coisa para Ele. E depois nós vamos orar aqui e dizer: Senhor, eis-me aqui. Estamos aqui, Senhor. O Senhor nos usar para nós irmos resgatar as ovelhas e ter paciência com cada ovelhinha que nós conseguimos para Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé?